Um dia depois de finalmente ganhar dinheiro suficiente para pagar o jantar pela primeira vez em 2 semanas, ele ouviu uma voz de uma garota gritando ao longe e correu até a fonte, onde viu uma espécie de demi-humano que estava prestes a ser devorada por um tigre assassino. Enquanto a fera estava prestes a cortá-la, Ray tentou esfaquear o pescoço do monstro, mas sua lâmina quebrou pela metade antes dele ser lançado e bater contra a parede. Quando o tigre começou a se aproximar dele, Ray gritou para a garota fugir e se preparou para os seus momentos finais, esperando que ele, pelo menos, lhe desse algum tempo para escapar. No entanto, a garota jurou que iria usar toda a sua força e saltou para o céu, antes de se esforçar para chutar o tigre e derrotá-lo. No instante que viu seu poder físico, ele se lembrou de que entre as 4 espécies mais importantes conhecidas pela humanidade, havia uma que era tão rara que só ouvia-se falar nas lendas. Então ela disse que era um espírito de gato, a espécie mais rara. Ele correu para evitar que ela caísse, e em seus braços, suas palavras finais foi que ela estava varada de fome. Alguns momentos depois, a garota começou a devorar os suprimentos de Ray e agradecendo porque ela não comia nada há dias. Então ela decidiu se apresentar a ele, dizendo que seu nome era Kanade, uma dos últimos espíritos de gatos vivos. E depois de Ray se apresentar, ela sentou ao lado dele, dizendo que estava feliz que um cara feio como ele a salvou. Pediu para que ele contasse mais sobre si. Enquanto caminhavam de volta para a guilda de aventureiros, Ray contou a ela sobre sua deprimente história de vida, percebendo que ela é a primeira pessoa que o ouviu na vida. Depois que ele terminou sua história, Kanade ficou triste porque uma pessoa tão gentil como ele foi tratada como lixo, mas ele acariciou sua cabeça dizendo que estava bem. Depois de acariciá-la, ela disse a ele que tinha certeza de que o garoto era poderoso, mesmo ele dizendo que era apenas um domador de feras inútil. Ela disse que estava confiante de que ele poderia domá-la, porque enquanto ele salvava sua vida, ela percebeu que ele poderia ser o único humano no mundo que poderia domar um espírito de gato. Então ela se ofereceu para firmar um pacto com ele, e Ray pensou que seria capaz de evitar que os outros morressem com a ajuda de uma espécie suprema. No entanto, ele percebeu que nem importava se ela era uma espécie suprema, porque ele apenas queria conhecê-la melhor. Então ele tirou a luva e mordeu o dedo, liberando o sangue em sua mão, enquanto estendia para frente. Ele começa a entoar o feitiço de domadores, e os selos mágicos começam a cercar Kanade, até que o selo se firmou em sua mão, assim selando o pacto. É muito selo pra lá, selo pra cá, é selo pra caralho. E simboliza os seus novos laços com um bom e velho aperto de mãos. Sendo assim, o domador que tinha acabado de ser expulso do grupo dos grandes heróis, sem nenhum companheiro ou destino em mente, agora estava com uma das espécies supremas para acompanhá-lo em suas aventuras. Quem pegou a referência pegou, tá? Só digo isso. Eles então vão para a guilda de aventureiros, e Natalie parabeniza Ray por ter completado sua primeira missão e se tornado aventureiro de rank F, mas perguntou como um perdedor feio e fedorento como ele era capaz de conversar com uma garota, e mesmo tendo recebido 50 moedas de cobre, ele percebeu que não seria o suficiente para conseguir um quarto. Porém, algum idiota inútil veio até eles, dizendo que nunca tinha encontrado um espírito de gato na vida, e disse a ela para deixar o garoto feio que estava acompanhando. Ao ouvir isso, Kanade grita com o homem, dizendo que Ray era o mestre dela, mas o homem riu da cara dele, pensando que não havia chance de uma pessoa fraca como ele poder domar uma das espécies supremas. Mas Kanade disse que Ray é mais forte do que ele jamais poderia ser, então o homem o desafiou para uma queda de braço. Braço de ferro, né? Disputa de macho. Otário, velho. Dizendo que a garota seria o prêmio do vencedor. Percebendo que recusar essa partida permitiria ao homem perseguir Kanade novamente, Ray aceita seu acordo, determinada a livrar Kanade de qualquer perigo. Assim que o homem anunciou o início da partida, Ray bateu sua mão inútil na mesa e Kanade o anunciou como vencedor. Ao cair no chão, o homem percebeu que não conseguiria mais soltar fogos no São João. Depois de arrastar o idiota inútil e covarde para longe, Ray se perguntou quando ele se tornou tão forte, e Kanade disse a ele que isso era o efeito colateral de um pacto com uma espécie suprema. Seu poder também é transferido para ele. Então ele também ganhou a força física quebrada dos espíritos de gatos depois de firmarem o pacto. Mesmo assim, ela fica feliz que ele tenha a protegido. Enquanto eles estavam reunindo algumas ervas medicinais, Kanade ouviu alguns sons de pessoas gritando ao longe, e quando chegaram no local, encontraram um bando de bandidos tentando roubar um pobre velhote. Vendo que eles faziam parte do clã das sombras, Kanade disse a Ray para voltar e buscar ajuda primeiro, mas ele sabia que não teria tempo suficiente, e disse a ela que queria salvar o homem. Ele disse a ela que iria distraí-los, enquanto ela salva o velho. Então, depois de pular e correr como Naruto, eles nocautearam
nocauteiam os primeiros e enquanto Kanade resgata o velho, ela observa que 3 bandidos cercaram Rain, mas ele conseguiu afastá-los e Kanade percebeu que Rain pode ter sido o único humano capaz de domar um espírito de gato. E ela nunca se arrependeria de ter se tornado sua serva, mas está preocupada que os poderes dela um dia façam com que ele se autodestrua. Por causa disso, ela queria ser a única a lutar nas linhas de frente, mas enquanto ela observava se esquivar do machado e derrubar todos os bandidos, ela começa a se sentir estranha. Todos os bandidos decidiram atacá-la ao mesmo tempo, e Kanade se perguntou por que ela não conseguia tirar os olhos dele enquanto ele estava lutando, por que seu coração estava batendo forte, e o que era isso que estava sentindo. Depois de nocautear todos os bandidos, o velhote agradeceu por salvá-lo de um grave perigo, mas ele disse ao velho que ele só ocupa espaço no mundo e já deveria estar 7 palmos abaixo da terra. Rain pensou em como sua vida estava em risco, então ele decidiu ir direto para o território inimigo, e enquanto eles caminhavam, ele disse a Kanade que o clã das sombras começaria a atacá-los logo. De qualquer maneira, Kanade pensou que seria perigoso lutar sozinho contra centenas de bandidos, mas Rain revelou que tinha uma carta na manga. Depois de um tempo de caminhada, eles chegaram no esconderijo. Rain revelou que sua carta na manga era uma abelha e que domou um exército delas, revelando que ele não é apenas um domador de feras, mas também um domador de insetos. E essa foi a primeira vez que Kanade ouviu falar de uma pessoa dominando 2 classes. Rain disse a ela para conseguir reforços enquanto ele acabava com os bandidos, e ela perguntou se ela estava realmente ajudando como familiar. No entanto, ela deixa de desculpas e vai embora. Eventualmente, um enxame de abelhas chegou e Rain domou todas elas com sua magia. Ao mesmo tempo, o grupo do herói mal conseguiu escapar para salvar suas vidas. No entanto, Lynn disse a Mina que a culpa era do novo idiota e começou a gritar com o domador de feras por não explorar a área o suficiente. Mina perguntou se ele realmente pensava que o único esquilo seria o suficiente para estudar a área. Então Lynn disse que ele deveria domar no mínimo 20 esquilos para certificar-se de que eles não seriam emboscados. Depois de ouvir essas palavras, o homem se perguntou sobre o que diabos elas estavam falando, porque a sobrecarga de informações de domar apenas 2 animais fritaria o cérebro de uma pessoa. E Lynn se pergunta se Rain, na verdade, era mais forte do que eles imaginavam. Mas em vez disso, ela chamou o homem de domador inútil e mentiroso, prometendo queimá-lo vivo se ele não assumisse a culpa do grupo ter abandonado o velho. Então o domador de feras foge antes de virar saudade. Ao mesmo tempo, Rain conseguiu envenenar todo o esconderijo dos bandidos e logo libera as abelhas de seu controle. Só então os aventureiros vieram com Kanade e começaram a conter os bandidos, mas o líder ficou chocado que Rain pôde lidar com o clã das sombras sozinho. Depois que eles foram embora, Rain começou a acariciar Kanade, mas de repente um terremoto começou a ocorrer na caverna e do outro lado uma fera rompeu a grade e 3 reis lagartos saíram. Os bandidos revelaram que estavam esperando por esse momento, mas o lagarto esmagou os bandidos e começou a destruir todos os aventureiros. Enquanto Rain tentava proteger Kanade, ele deu um soco em uma das criaturas e Kanade saltou por trás para chutar o lagarto para longe. Rain disse aos aventureiros para pegarem os bandidos e saírem da caverna, alegando que ele iria lidar com os monstros. Enquanto se lembrava de quão inútil a sua versão antiga dele costumava ser, ele percebeu que as coisas eram diferentes agora, e com Kanade ao seu lado, agora ele corre para dar um soco no lagarto. Feliz por finalmente ter encontrado uma companheira, porque com ela, ele é capaz de derrotar todos os monstros em seu caminho. Depois de um tempo, Rain saiu da caverna e todos o parabenizaram por derrotá-los. Então ele olhou para Kanade, percebendo que não importava se ela era uma espécie suprema ou não, dizendo que com ela ao seu lado, ele sentia como se pudesse fazer qualquer coisa, e Kanade sentiu o mesmo. Mais tarde naquela noite, Kanade ficou feliz por finalmente ter uma boa cama, mas Rain se perguntou por que eles estariam no mesmo quarto e a salajadeira desejou boa sorte ao guerreiro. Depois de derrotar todos os bandidos, Rain foi promovida ao rank E e com todo o dinheiro que ganhou, ele decidiu alugar um quarto para eles, mas nunca passou pela sua cabeça que eles só teriam um quarto disponível. Ô sua Mônica do caralho, vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? Vai tomar no cu, filha da puta! Kanade tentou arrastá-la de volta para a cama, mas Rain disse a ela que nunca poderia dormir no mesmo quarto que uma garota. No entanto, Kanade disse a ele que, embora ela estivesse envergonhada, ela tinha certeza de que Rain era apenas um cara inútil que não teria coragem de fazer qualquer coisa mesmo que uma garota pedisse a ele. No entanto,
Rain disse a ela que não deveria ser tão rápida em confiar nas pessoas, mas antes que ele pudesse ir embora, Kanade disse a ele que ela não confia em qualquer um, exceto ele. Não, porque afinal, ele já arriscou a vida inúmeras vezes para salvar outras pessoas e disse que nunca poderia deixar seu mestre dormir lá fora. Então Rain concordou em dormir no quarto, mas quando ela pediu para Rain dormir na mesma cama que ela, ele gritou que nunca faria isso. Enquanto dormia, Kanade continuou olhando para Rain, percebendo o quão grande homem ele era. Apesar de toda a dor que ele experimentou, ela queria ser aquela que curasse suas feridas, prometendo ficar ao lado dele para sempre. Uma semana depois daquela noite, Natalie disse a eles que havia um monstro gigante guardando a ponte Stride e estava destruindo todo o seu comércio. Ela perguntou se ele seria capaz de derrotar a besta, dizendo que a recompensa eram 5 moedas de ouro, e o bunda mole ganancioso aceitou a missão imediatamente. Quando chegaram na ponte, pensou que esta ponte era definitivamente maior do que tudo que já tinha visto, e quando ela se perguntou como o monstro era, um dragão gigante apareceu dos céus. Quando pousa no chão, a poeira se dissipa e uma garota de cabelos ruivos aparece, dizendo que seu nome é Tanya, pertencendo à segunda das maiores espécies supremas, os dragonoides. Ela disse que estava procurando por um oponente forte esse tempo todo, então ela se ofereceu para enfrentar os dois juntos, mas Kanade lembrou de que ela também é uma espécie suprema. E assim que a partida começou, ela correu em direção a Rain com toda a sua velocidade, mas ele bloqueou o golpe por pouco. Sua força a chocou, já que a maioria dos aventureiros teriam sido exterminados com aquele golpe. Então ela continuou para dar a ele um segundo teste, soprando uma chama de sua boca, que eles quase evitaram. Mesmo assim, o rabo de Kanade foi queimado, então ela ficou louca de raiva e correu na direção de Tanya. Mas antes de chegar perto, ela se abaixou e tentou chutá-la para longe, mas Tanya evitou seu ataque e começou a lançar seus próprios golpes. Enquanto Rain olhava, ele sentiu que era trapaça intervir e saltou na frente para atacá-la enquanto ela estava distraída, mas Tanya conseguiu segurar os dois, girando-os até que ela os lança para o céu, percebendo que eles não poderiam se mover no ar. Tanya preparou um golpe final e lançou um sopro de fogo em direção a eles, mas depois que a névoa se dissipou, ela viu que eles de alguma forma sobreviveram ao ataque, isso porque no último momento eles impulsionaram um ao outro para escapar do fogo. Thanos parabenizou por serem os primeiros aventureiros a durar tanto tempo. Rain percebeu que este era o poder de um dragonoide, então ele pediu para Kanade ganhar 3 minutos para ele executar seu plano, dizendo que está confiante de que eles vencerão. Depois de fugir, Kanade saltou em direção a Tanya para lutar contra ela, mas Tanya evitou seus ataques, e quando Kanade lançou dezenas de ataques por segundo, Tanya tinha certeza de que ela ficaria sem resistência logo. Porém, Kanade disse que estava confiante de que o plano secreto de Rain daria certo, e ele percebeu que a idiota estava prestes a expor todo o seu plano. Mesmo assim, ele tentou se concentrar mais uma vez, pois sentiu uma leve presença durante a batalha e localizou o pássaro que estava voando por aí. Então, depois de domá-lo, ele pediu ao pássaro que trouxesse seus amigos, e depois de alguns minutos de Kanade e Tanya se enfrentando, Rain disse a Kanade para deixar o resto com ele e convocou um enxame de pássaros para começar a mordê-la, picá-la, mordiscá-la, piu-piu. Seus ataques não foram capazes de danificar Tanya, então ela derrubou todos eles, dizendo que um ataque inútil como esse nunca prejudicaria um dragonoide. Mas só então ela começou a ficar tonta e caiu de joelhos, percebendo que estava paralisada. Quando o pássaro pousou em seu braço, ele disse a ela que aqueles eram pássaros pito, que liberam uma dose de veneno suficiente para paralisar até dragões. Depois que Kanade abraçou Rain para comemorar a vitória, o domador pediu a Tanya para ir com eles, mas quando ela pensou que ele ia vendê-la, ele disse que só queria conversar com ela, mas ela perguntou por que ele só queria conversar, já que ele poderia fazer o que quisesse com ela, e achava que ele era a pessoa mais estranha que já conheceu. Então Kanade começou a fazer cócegas nela até que ela concordou em acompanhá-los. Dentro da guilda de aventureiros, Natalie fica chocada que um aventureiro patético como ele foi capaz de destruir o cão de guarda da ponte, e quando ela perguntou se a garota era um dragonoide, Rain disse a ela que era apenas uma garota esquisita de cosplay. No entanto, Tanya o empurrou e disse que era a rainha dos céus, mas antes que pudesse terminar, Rain tapou sua boca e começou a sair da guilda.
Enquanto caminhavam, Rain avisou que a cidade entraria em pânico se descobrissem sua identidade, mas a Tapada começou a exibir seus poderes, dizendo às crianças que ela era na verdade um dragão. Fora da cidade, Tanya pediu desculpas por expor seu segredo a todos, então Rain disse que ela deveria ficar o mais longe possível da cidade. No entanto, em vez de encontrar outro lugar para treinar, Tanya disse que preferia ficar com eles durante seu treinamento e abraçou Rain, dizendo que gosta da forma de como ele a protegeu na cidade. Kanade começou a gritar com Tanya para sair de cima do seu mestre. Ela perguntou se ela estava com ciúmes, dizendo que ninguém gosta de garotas que não podem compartilhar. Quem divide multiplica, pô. Naquele momento, ele perguntou se Kanade ficaria bem se juntando ao grupo deles, mas embora estivesse relutante, Kanade aceitou. Depois de obter a aprovação, ela disse a Rain para firmar um contrato com ela também, e enquanto se preparava, ele reflete que nunca pensou que seria possível domar duas espécies supremas. Ao morder o dedo e manifestar o círculo mágico, Rain começou a formar seu vínculo com ela, as fitas começaram a envolvê-la, e depois que ela concordou em aceitá-lo como mestre, o símbolo do pacto apareceu em sua mão, e o contrato deles foi selado. Kanade disse... Cannabis? Um traguinho! Kanade disse a ela para olhar sua mão, e ela viu o círculo mágico, pensando que sempre estará conectada a Rain. Já o garoto pensou que havia gastado toda a sorte da sua miserável vida. Tanya agarrou seu rosto, perguntando por que ele parecia infeliz, dizendo que ela estava ansiosa para viajar com eles. Naquela noite, o grupo do herói havia desperdiçado uma semana na floresta e todos perceberam como suas vidas eram horríveis sem Rain fazendo todo o trabalho pesado. Só então, Arius percebeu que eles deveriam trazer Rain de volta, afinal ele era um idiota crédulo e gentil. Então, depois de usarem aquele inútil para entrar na floresta perdida, ele planejava abandoná-lo mais uma vez. Enquanto isso, as duas garotas começaram a brigar para saber quem comeria a carne de Rain enquanto ele dormia. Então Tanya a chamou de egoísta e elas continuaram brigando. Na manhã seguinte, eles começaram seu primeiro trabalho na floresta, onde tiveram que localizar e exterminar todos os slimes. Kanade os odiava porque eles sempre a deixavam molhada. Que isso? Porque eles sempre a deixavam molhada? Pegajosa. Puta que pariu, não tem uma palavra boa pra isso. Grudento, puta que pariu, só piora. Deus me perdoe, vai ser a primeira. Mas Tanya prometeu cuidar deles para ela, e Rain ficou feliz por elas já estarem se dando bem. Depois de algumas horas, sem encontrar nenhum slime, Rain decidiu olhar por cima, e quando ele encontrou um pássaro, ativou sua magia para assimilá-lo. Depois de um tempo, sua consciência deixou o corpo, que caiu sobre os braços de Tanya, mas Rain acenou para elas do corpo do pássaro, dizendo que transferiu sua consciência para o corpo da ave. Kanade perguntou quando ele deixaria de surpreendê-las. O mesmo serve para Tanya. Porém, o garoto diz que todo domador de fera pode fazer isso, mas elas gritam para ele ir embora e comentam que ele é de fato incomum. Depois de alguns minutos, Rain as levou para o esconderijo dos slimes, mas antes que Kanade pudesse esmagá-los, Tanya perguntou se ele era capaz de usar magia. Rain revelou que ele nunca foi capaz de fazer nada além de acender uma vela, então Tanya disse a ele para tentar lançar uma bola de fogo em direção ao slime, e o empurrou para começar. Enquanto ele olhava para sua mão, ele tentou lembrar as escrituras do círculo mágico e lançou uma bola de fogo gigante, destruindo todos os slimes com um único golpe. Isso foi exatamente como Tanya esperava, explicando que quando ele formou um pacto com Kanade, ele foi capaz de adquirir o físico e habilidades de um espírito de gato. Então, depois que eles fizeram um pacto, ele foi capaz de ganhar os poderes mágicos de um dragonoide, dando-lhe o segundo maior poder mágico do mundo. Centenas de outros slimes aparecem mais uma vez, então Tanya disse a ele que eles iriam se tornar seu novo alvo de treinamento, dizendo que ele precisa ficar mais forte, já que ele era seu mestre. Percebendo que ele não pode parecer um beta na frente das meninas. Caralho, meu Deus, a que ponto eu cheguei, mano? A que ponto eu cheguei? Rain pediu a Tanya para lhe ensinar sua magia e começou a lançar bola de fogo nos slimes. O que ele não esperava era que Tanya era horrível como professora, mas pelo menos ele conseguiu ficar mais forte. Ao completar as missões da guilda, Rain ganhou uma enorme recompensa por exterminar os slimes, então eles começaram a andar pela cidade comendo a melhor comida, e Rain ficou feliz por Tanya ter conseguido manter a boca fechada. Enquanto estavam no restaurante, as duas garotas começaram a devorar sua carne,
e comiam como se tivessem a fome de 10 maconheiros. De repente, as meninas perguntaram a Rain onde ele aprendeu a ser um grande domador de feras, implorando para que ele contasse sua história. Então Rain revelou seu passado. 10 anos atrás, Rain cresceu em uma vila de domadores de feras e seus pais sempre o ajudavam a aprender como se aproximar de animais. Mas esses tempos não duraram, porque sua aldeia não existia mais. Ouvindo essas palavras, Kanade pediu desculpas por fazê-lo falar sobre algo tão deprimente, dizendo que só queria saber mais sobre ele, e Tanya disse a ele que nunca mais iria forçá-la a reviver aqueles momentos. Porém, Rain sabia que elas estavam perguntando por que se importavam com ele, então ele revelou o que aconteceu. Quando ele tinha 12 anos, seus pais o deixaram para domar feras sozinho, mas quando a noite chegou, ele viu uma nuvem de fogo vindo da sua aldeia. Então ele começou a correr e quando chegou, viu que toda a sua vila havia sido incendiada, deixando-o como o único sobrevivente. Os aventureiros o acolheram e começaram a usá-lo como escravo para ganhar sua comida, e depois de alguns anos, o herói Arius o convidou para se juntar ao grupo. Então Ray concordou sem pensar duas vezes, afinal pensou que sua vida iria melhorar. Mas ele não poderia estar mais longe da verdade. Ele se tornou nada além do que um burro de carga que nunca dormia para ter certeza de que eles estavam seguros, eventualmente percebendo que ele estava sendo usado. Depois de contar sua história, ele se desculpou por quão triste era sua história patética, mas Kanade segurou suas mãos, dizendo que ela finalmente percebeu porque ele estava sempre arriscando sua vida para salvar outras pessoas. Era porque ele realmente queria ajudar as pessoas e salvá-las da tristeza que ele passou, dizendo que não era nada patético. Tanya segurou sua mão, dizendo que ele era gentil até demais, mas achou aquele aspecto dele encantador, e que ela estava orgulhosa por tê-lo como seu mestre. Ouvir essas palavras fez Rain perceber que toda a sua dor não foi em vão, mas Tanya jurou que iria queimar o grupo do herói por quão horríveis eles eram, junto com Kanade, que diz que o grupo dos heróis eram aqueles que eram inúteis, e disse a Tanya que ela era mais gentil do que ela esperava para uma Dragonoide, e enquanto todos riam, Rain desejava que eles ficassem juntos durante o tempo que resta. Na manhã seguinte, eles saíram para derrotar um grupo de orcs nas montanhas, e Tanya queimou todos eles com um único sopro de fogo, mas Rain disse-lhe para não baixar a guarda. No entanto, Tanya estava confiante de que derrotaria todos eles sem nenhum problema, e depois que Kanade esmagou um deles com uma pedra, outro Goblin tentou correr em direção a Tanya, mas ela o eliminou com um golpe do seu rabo. Ela percebeu que se esqueceu de um deles, e quando ela estava prestes a queimá-lo, ele segurou a perna dela e trouxe ela para o chão, mas ela conseguiu queimar o rosto dele. No entanto, outro Goblin apareceu pelas costas, mas Rain tancou a faca com seu braço e Kanade chutou o orc para longe, o eliminando de uma vez. Tanya estava preocupada com seu sangramento, mas Rain a lembrou de que ele poderia curar-se e começou a reparar sua ferida até que ela desaparecesse. Mesmo assim, Tanya não conseguia acreditar de que ela havia arriscado a vida dele, e enquanto eles começaram a voltar para a guilda, ela continuou olhando em estado de choque. Depois de receber sua recompensa da guilda, ele perguntou para onde Tanya tinha ido, então Kanade revelou que ela parecia um pouco triste. Sozinha na ponte, ela percebeu que Rain só estava preocupado com ela, mas por causa da sua arrogância e poder, ela arriscou a vida dele e se perguntou como seria capaz de encará-lo novamente. Naquele momento, Rain apareceu, perguntando por que ela estava triste, então ela se desculpou por não ouvir o aviso dele. Porque embora fosse um pequeno ferimento desta vez, ela estava com medo de colocar a vida dele em perigo. Rain acaricia sua cabeça, dizendo que ele estava feliz por ela estar segura e que ela deveria ter mais cuidado na próxima vez. Kanade também veio abraçar Tanya, dizendo que estava feliz por ela estar bem. Dentro da pousada, Rain implorou a senhora por outro quarto, dizendo que não aguentaria a tortura que seu corpo passa todas as noites. Enquanto dormia no chão duro, Tanya percebeu como ele a deixava dormir na cama, embora fosse ele quem pagou pelo quarto, e se perguntou por que ela não conseguia parar de pensar em Rain e como havia um calor em seu coração. Ela pensou que seus sentimentos pelo garoto estavam se tornando perigosos, mas ela mentiu para si mesma que não estava apaixonada, dizendo a ele que ela não era tão fácil assim. É fácil, caiu na rede, é peixe, porra, já era!
私はそんなにしょろくないのよ。 E antes de dormir, ela o cobriu e desejou-lhe bons sonhos. No dia seguinte, na floresta, Tanya pensou que Rain poderia se beneficiar comprando uma arma, e Canadia estava animada para que seu mestre ficasse mais forte. Rain de repente congela em seu lugar, pois diante de seus olhos, o grupo dos heróis apareceram e Arius disse a Rain que já fazia muito tempo. Porém, Rain decidiu ignorá-los e continuar seu caminho. No entanto, Arius fica triste porque Rain estava tratando seus antigos camaradas com tanta frieza. Tanya perguntou se eles eram o grupo dos heróis, e Arius percebeu que na sua frente estavam um espírito de gato e uma dragonoide, e pensou que era impossível para um cara inútil como Rain formar um pacto com elas, então ele pensou que Rain era servo delas, e Rain perguntou o que eles queriam. Arius revelou que investigar a Floresta Perdida era mais difícil do que ele esperava, então ele queria pedir a ajuda de Rain para explorar a floresta e se tornar seu bagageiro mais uma vez. Ina revela que eles estavam procurando uma relíquia nobre, porque sem ela, as forças do Rei Demônio seriam capazes de destruir todas as suas cidades. E percebendo que seu passado estava prestes a se repetir novamente, Rain relutantemente concordou em se juntar a eles. Arius disse que um perdedor inútil como ele deveria ter concordado desde o início, porém Tanya e Canadia falaram para eles esperarem, dizendo que antes que Rain pudesse se juntar a eles, eles precisavam se desculpar com ele. Tanya disse que eles o dispensaram e agora estão pedindo um favor, então ele merece algo melhor do que um pedido de desculpas. Resumindo, ela manda eles se ajoelharem. A ideia de ficar de joelhos para Rain fez o herói gritar, e todos eles rejeitaram a ideia de terem o tratado mal. Arius então agarra Rain e disse para ele ficar com seus animais de estimação com a rédea mais apertada, chamando-as de animais nojentos e imundos, porque embora fossem bonitas, elas não eram nada além de bestas inúteis. Puta que pariu, amigo. Caralho, você é muito babaca. Ai, pro caralho! Babaca! O choque de ser socado por Rain começou a atingir Arius, e Rain disse a ele que iria bater mais forte se ele desrespeitasse suas companheiras novamente. Então, com essas palavras, Arius disse que lhe daria uma chance de ser um homem de palavra, e o desafiou para um duelo. Depois que Rain aceitou, todos eles começaram a se enfrentar, e Canadia foi colocada contra Agathe. E Canadia disse que ia bater nele até deixá-lo de joelhos e forçá-la a se desculpar. Mas Agathe disse que nunca perderia desculpas a um homem inútil como Rain. Então Canadia correu em direção a ele e quase quebrou sua espada com um chute, e começou a desferir uma saraivada de golpes contra o homem. Enquanto ele tentava cortá-la, Canadia evitou e Agathe ativou sua técnica secreta, Hellfire, para derrubá-la. Mas ela o chutou como se fosse um brinquedo, dizendo que está decepcionada por ele ser muito fraco, propondo que ele use essa careca para algo útil e tente ganhar a vida vendo o futuro de trouxas com essa bola de cristal que ele chama de cabeça. Essas palavras incomodaram o Calvo Supremo, então ele jurou liberar todos os seus poderes, mas Canadia achou que ele era fraco e disse que não estava usando nem metade de seu poder, dizendo que não era nada pessoal se ele se machucasse. Ao perceber que ela nem estava tentando, o homem começou a tremer e se perguntou por que alguém tão forte seguiria Rain. Em um instante ela desapareceu em direção a ele, dizendo que Rain era mais forte do que ele jamais poderia ser, e chutou seu rosto, deixando-o inconsciente e quebrando a árvore atrás dele. Ela se perguntou se havia exagerado, mas achou que era justo que o homem como ele tivesse sua alma sugada no chão. Do outro lado do campo, Tanya enfrentou Lin e Mina, e ambas começaram a ativar suas rajadas mágicas contra Tanya, mas com um único estalar de dedos, ela neutralizou os ataques de ambas, dizendo que seu poder era tão ridículo quanto essas suas caras de paspalhas. Este foi o Cancelador de Material, uma das artes ocultas que é capaz de destruir os fundamentos de um golpe mágico e eliminar seus efeitos, dizendo que não tinham chance de vencê-la. As duas começaram a lançar todos os seus ataques mágicos, mas Tanya continuou estalando os dedos enquanto desperdiçavam sua mana. No entanto, elas decidiram colocar toda a sua energia em um ataque final, mas Tanya retrucou na cara delas mais uma vez, dizendo-lhes que não iriam zombar de seu mestre e sair sem consequências. Sob seus pés, ela começou a lançar uma magia de nível lendário, dizendo que ela faria os céus esmagarem suas almas. Tanya então entoou o feitiço de fim definitivo e disse-lhes para aceitá-los. Elas perceberam que estavam prestes a morrer, então elas começaram a pedir desculpas e implorar por perdão. Embora ela quisesse queimá-las, ela não queria incomodar seu mestre.
Do outro lado do campo, Arius disse que foi um ato tolo da sua parte acertar o herói, mas antes que ele pudesse terminar a frase, Rain correu para atingir sua boca inútil, dizendo que ele não quer ouvir suas besteiras. Entretanto, Arius sacou sua espada e começou a desferir uma saraivada de ataques que Rain mal conseguiu evitar. Mesmo sendo herói, ele se perguntou por que os poderes dele mal se comparavam à força que Tanya tinha no duelo, então ele agarrou seu braço, perguntando se isso era tudo que ele tinha e deu um soco no estômago para derrubá-lo. Antes que ele pudesse se perguntar por que Rain era tão poderoso, ele quebrou uma pedra com um único ataque, mas Arius continuou tentando derrubá-lo. Rain revelou que este era o poder de um domador de feras que ele tanto zombou, porque ao longo da sua vida ele foi capaz de estudar a maneira como as feras se moviam para domá-las, e com sua força de espírito de gato, Rain disse ao canalha que ele nunca teria chance de vencer. No entanto, Arius lançou um raio em direção ao domador, mas quando ele lançou o seu Gigavolt em direção a ele, a bola de fogo de Rain cancelou seu ataque final, graças à magia de Tanya. Mesmo assim, o herói sabia que este era o único feitiço de Rain, então ele começou a ativar todas as suas outras magias para atacar o domador, mas ele conseguiu evitar todas elas. Porém, Rain não usou seus próprios poderes ainda, então Arius correu em sua direção, mas ficou congelado no espaço. Rain lembrou-lhe de que ele era capaz de domar insetos, porque enquanto eles lutavam, ele localizou e domou um inseto usando telecinese, alegando que Arius foi derrotado. Mesmo assim, não foi nada se comparado à surra que ele está prestes a levar pela forma que desrespeitou suas garotas. Rain preparou seu punho e lançou um ataque contra Arius. Quando a poeira baixou, Rain revelou que errou intencionalmente, porque o impacto direto teria acabado com sua vida. Naquele momento, Tanya e Kanade voltaram correndo e abraçaram Rain, pois todos saíram vitoriosos. Algumas horas depois, eles começaram explorando a Floresta Perdida. Tanya perguntou a Rain se ela poderia simplesmente queimar o lugar inteiro, mas Rain disse a ela que eles ficariam bem e começou a esfregar a cabeça dela, dizendo que estava feliz com a forma como elas o protegeram. Mas ele ainda queria ajudar Arius a obter o escudo sagrado para salvar o mundo. Eventualmente, ele encontrou um pássaro para assimilar e começou a voar para encontrar o centro da floresta. Embora o caminho estivesse escondido, ele conseguiu encontrar as direções que precisavam e por horas eles começaram a caminhar em direção ao local. Mas tinha algo estranho e perceberam que estavam andando em círculos esse tempo todo. Rain pensou que não era possível, já que eles estavam andando em linha reta por horas. Então Tanya percebeu que havia algo de errado com a floresta e ativou seu buscador de materiais. O círculo mágico emanou orbes de energia para levá-los embora, e eles encontraram uma árvore que estava emitindo magia ilusória para despistá-los e mantê-los longe do centro. Enquanto Kanade tentava socar a árvore por enganá-la, uma voz emanou da árvore dizendo a eles para deixarem o lugar. De dentro dela surge uma fada, uma espécie suprema que não era vista há 200 anos e possuía poderes mágicos maiores do que os dragonoides. Quando Rain tentou se apresentar, ela disse a ele para afastar sua cara feia, e enquanto ele tentava falar, ela o chamou de nojento e prometeu matá-lo se eles não fossem embora. Depois de um tempo correndo, Tanya se perguntou por que ela tinha sido hostil contra eles, mas Rain pensou que havia uma razão para ela estar protegendo o escudo da verdade, então queria tentar falar com ela mais uma vez. Quando eles chegaram de volta, ele disse a ela que só queria o escudo para proteger todos dos demônios, mas depois que ela o avisou que ia começar a atacar, Rain disse a ela que aceitaria o ataque com prazer se isso significasse ganhar sua confiança. Enquanto ela convocava chuvas de flechas, Rain impediu as meninas, pois sabe que arriscar a vida pelos outros é a melhor maneira de ganhar a confiança delas. Naquele momento, a fada disparou suas flechas ilusórias em direção a ele e ficou chocada por ele não ter fugido, embora ela não entendesse por que o humano agiria dessa maneira, já que os humanos queimaram sua vila e mataram seu povo. Rain jurou que ele não era um desses tipos e desejou que ela confiasse nele. No entanto, ela disse que ele estava tentando enganá-la e disparou suas flechas mais uma vez. Porém, no último momento, Tanya e Kanade a impediram de atacar seu mestre. Elas tentaram dizer à fada que Rain as salvou quando todos queriam usá-las, e o espírito achou estranho que duas espécies supremas cuidassem de um humano como ele. Então, quando ela estendeu seu braço, ela perguntou o nome dele e se apresentou como Sora, dizendo que estava disposta a ouvi-lo. Depois de explicar tudo, a fada revelou que ela não poderia dar-lhes o escudo, porque era a única maneira da sua espécie permanecer invisível para os humanos. No entanto, ela decidiu trazê-lo de volta de qualquer maneira, dizendo que não gostaria que os humanos fossem mortos pelo Rei Demônio. E também as fadas prometeram ao herói anterior manter o escudo até que o Rei Demônio renascesse.
Enquanto eles iam embora, Rain percebeu que a garota estava chateada e se virou perguntando se algo a estava incomodando e se ele poderia ajudá-la. Quando ela ia contar a verdade, ela percebeu que poderia colocá-los em perigo, mas Rain disse a ela que mesmo que fosse perigoso, ele ainda queria ajudá-la. Tanya disse a ela que esse era o tipo de homem que Rain era, e Kanade disse que eles eram mais fortes do que pareciam, então todos queriam ajudá-la. Por causa dessas palavras, a fada revelou que ela tem uma irmã gêmea mais nova, chamada Runa, que estava sempre protegendo a Vila das Fadas com ela. Mas um dia, elas tiveram que sair da barreira, e quando fizeram, um monstro gigante apareceu diante delas, e seus ataques eram fracos demais para parar o demônio, e ele conseguiu capturar sua irmã. E quando Sora correu para pedir aos outros que salvassem Runa, o líder delas a culpou por ter sido pega, dizendo que ninguém iria arriscar suas vidas por sua irmã inútil. Essas palavras esmagaram a fada, pois ela nunca quis perder sua irmã. Rain então limpou suas lágrimas, dizendo que ela não precisava suportar essa dor sozinha, e prometeu que ele salvaria sua irmã. Ela o abraçou e finalmente liberou as lágrimas que ela estava contendo. Um tempo depois, Rain conseguiu localizar o Cavaleiro das Sombras, junto com o corpo preso de Runa, e começa a contagem regressiva para o ataque. Assim que eles entram, Rain lançou sua bola de fogo, e embora tenha sido ineficaz, Kanade saltou para chutá-la enquanto ele estava distraído, e Rain lhe deu um soco no estômago. O Cavaleiro perguntou se ele era o herói, mas Rain disse a ele que isso era um insulto nojento, dizendo que ele estava ali para salvar a fada. Percebendo que não seria capaz de derrotá-los, o Cavaleiro estendeu sua espada para Runa, mas Tanya conseguiu bloquear seu ataque e libertou Runa de suas algemas. Depois de voar para longe, Kanade e Rain começaram a atacar o Cavaleiro juntos, mas ele ficou chocado com a forma como o Cavaleiro ainda ficou de pé. Ele começou a girar para criar um tornado, mas Rain disse a Kanade que ele teve uma ideia para derrotá-lo. Com um círculo mágico formado, Rain começou a procurar insetos na floresta e encontrou um ninho de abelhas e começou a domá-los. Embora o veneno possa não tê-lo afetado, ele sabia que isso lhe daria tempo para distraí-lo, e naquele momento, Rain ativou o feitiço para aumentar os poderes físicos de Kanade, e com o feitiço ativado, ela correu em direção ao Cavaleiro e deu um soco no estômago dele, criando um buraco no seu corpo e o erradicando da existência. Após isso, Kanade perguntou o que era aquela energia que ele lançou nela. Rain explica que era magia para domadores, que permite que as feras domadas aumentem temporariamente suas habilidades naturais. Na floresta, as gêmeas começaram a se abraçar. おそらく我はとても口に渡せないことをされたに違いない。今想像したか？ほら、ルナ！ Depois de brigarem entre si, Sora revelou que elas não seriam capazes de viver naquela floresta, especialmente porque toda a sua vila as abandonaram. No entanto, ela estava preocupada com outros demônios as atacando na floresta. Sendo assim, Kanade perguntou se elas gostariam de se juntar ao grupo. Sora disse que ele já tinha salvado sua irmã, e Runa adorou a ideia dele ser o navegador delas. Então elas perguntaram se ele a aceitariam, e pediram para firmar o contrato com elas. Percebendo que ninguém jamais formou um pacto com uma fada em toda a história, Tanya disse que seu mestre não é de desistir, então ele decidiu aceitar o desafio. De frente à árvore, ele tirou a luva e mordeu o dedo, se perguntando que tipo de magia ele poderia usar para domá-las. Depois de analisar todas as milhares de formas de magia, ele levantou o braço e começou o ritual do pacto, envolvendo as duas com fita pra lá, fita pra cá, enfim, o pacto foi formado. Ambas viram os padrões em suas mãos, mas a energia de Rain estava completamente esgotada e ele quase caiu no chão, antes que as garotas o pegassem, dizendo que sempre protegeriam seu mestre. Dentro da mansão do herói, as garotas se perguntaram por que precisavam se esconder, e Rain entregou a eles o escudo da verdade. Arius perguntou como ele conseguiu encontrar o escudo em apenas 2 dias e o acusou de trazer uma farsa. À mesa, Mina começou a avaliar o escudo, percebendo que não era uma farsa. Antes de sair, Arius pergunta quem eram aquelas 2 garotas, mas Rain disse que não era da conta deles, esperando esconder que ele havia conseguido domar fadas. Enquanto se afastava com suas 20 moedas de ouro, Agathe perguntou se ele não queria voltar ao grupo, especialmente porque eles estavam lutando para fazer qualquer coisa sem ele.
Kanade. Todos concordaram com o convite e o careca prometeu pagá-lo melhor e tratá-lo como gente. Mas Rain sabia que nenhum deles havia mudado, então Kanade disse-lhe para ignorar o calvo e ir embora com elas. Por causa disso, Rain mandou ele enfiar a oferta na bunda, percebendo que a única coisa que ele queria nesta vida eram pessoas que se importassem com ele, e ele já as encontrou. O resto do grupo pensou que ele era um idiota por negar fazer parte do grupo do herói, mas depois que eles foram embora, Arius não conseguiu esquecer a humilhação que Rain o fez passar, então ele prometeu que iria se vingar. Dentro da floresta, as fadas perguntaram o que torna o herói diferente dos outros humanos. Rain explicou que os deuses abençoaram o herói com seu sangue, dando-lhe a habilidade Quebrador de Limites, permitindo que ele derrote o Rei Demônio. Este poder especial permite que o herói fique mais forte sem quaisquer limites, mas as meninas questionaram que Rain possui um poder semelhante. Afinal, ele foi capaz de controlar o físico e a força de Kanade, os poderes mágicos de Tanya, e agora ele era capaz de usar a magia das fadas. Então Kanade deduz que se ele continuar formando pactos com espécies supremas e acumulando poderes, ficará forte o bastante para derrotar o Rei Demônio. Ele fica chocado, afinal ele viveu toda a sua vida como nada além de um escravo, então ele nunca pensou que iria ter pessoas que acreditassem nele. Então, para protegê-las, Rain prometeu derrotar o Rei Demônio se ele pudesse, mas conta que ainda não era forte o suficiente. E as meninas prometeram apoiá-lo quando chegasse a hora, e Kanade lembrou que elas sempre estarão do seu lado. Mais tarde naquele dia, as gêmeas agarraram-se aos seus braços enquanto caminhavam para o ferreiro, e chegando lá, a cara feia do anão estava as intimidando. Porém, Runa encontrou um chicote. Rain encontrou uma adaga que queria comprar. No entanto, ele percebeu que algo estava errado com os materiais usados, e só então um randola feio pediu ao anão a melhor espada de sua loja, antes de jogar todo o seu dinheiro na mesa. Quando o anão escolheu a melhor espada que tinha atrás do balcão, Rain ficou furioso. O aventureiro pensou que era uma espada poderosa e foi embora. Rain perguntou se aquele pedaço de lixo era a melhor espada que o anão poderia criar. Afinal, todas as espadas da loja pareciam poderosas em exibição, mas usou alguns dos materiais mais fracos em seu núcleo. Quando perguntou ao anão se ele estava escondendo algo, o meio-metro sorriu, dizendo que Rain tinha um olho incrível, pois todas as suas armas não passavam de pedaços de metal que ele forjou em seu tempo livre. No entanto, ele mostrou-lhes as verdadeiras espadas nas quais dedicou sua alma, dizendo que hoje em dia, todos os aventureiros acreditam que comprar uma espada cara os tornará poderosos. Então, quando estiverem entediados com suas espadas, eles a jogam fora como se fossem inúteis. E para o Toco, cada espada que ele criou era como se fossem seus filhos, então ele desejava entregá-las apenas àqueles que valorizam suas espadas. No entanto, o anão pensou que apenas um homem tão atencioso quanto Rain seria capaz de dizer as diferenças entre suas espadas, então ele prometeu fazer uma personalizada para ele. Mas havia um problema e o anão revelou que não tinha material para fazê-los. Todos eles foram para a guilda dos aventureiros, que estava lotada, e quando Kanade perguntou a Natalie por que havia mais pessoas do que o normal, ela revelou que o herói estava procurando membros para recrutar. As duas garotas notaram que Rain parecia chateado, mas ele acariciou as duas e disse que estava bem. Nesse momento, Natalie notou as gêmeas atrás de Rain e perguntou se elas eram amigas dele, e Runa disse a ela que eles realmente dormem no mesmo quarto à noite. Ouvindo essas palavras, Natalie comenta que não pensou que esse nojento chegaria a esse nível e ligou para a polícia. No entanto, Rain disse para fazer seu trabalho e pediu-lhe para aprovar sua busca de mineração de Mithril, que era o que o anão precisava, pois era um dos elementos mais raros que criaria a melhor das armas. Mas embora o anão tivesse uma mina inteira desse minério, todos os minérios desapareceram de repente, então Rain se ofereceu para encontrar para ele. O anão concordou e perguntou quanto de ouro ele queria em troca, mas Rain disse que a única coisa que ele desejava era a arma que ele faria, chocando o velhote, dizendo que esta foi a primeira vez que alguém valorizou suas criações mais do que dinheiro. Então ele prometeu criar a melhor arma que pode.
Algumas horas depois, todos eles começaram a viajar em direção à mina, mas Sora e Runa estavam cansadas demais para seguir em frente. Afinal, passaram a vida inteira como perdedoras inúteis que nunca saíram de casa e só assistiram animes. Sim, assim como todos vocês, perdedores do meu coração, que estão assistindo esse vídeo agora, vai viver o mundo real, cara! As duas estavam cansadas demais para continuar andando, e Kanade disse que era um dia quente. Rain sabia que havia um lago por perto, e quando chegaram lá, imploraram a Rain que as deixasse nadar. Quando Rain permite, Kanade começou a se despir na frente dele, mas ele desviou o olhar e decidiu deixá-las em paz. Ele firma um pacto temporário com 2 esquilos que o informariam se as meninas estivessem em perigo, e decidiu tirar um cochilo. E aqui são cenas que você já sabe o que significa: enredo, enredo e muito mais enredo. Porém, o rabo de Kanade foi mordido e os esquilos não deram quaisquer informações, então ele correu para ter certeza que estavam bem, e acabou vendo todas as garotas sem armadura. Elas gritaram com ele, e Rain pediu desculpas e jurou que faria qualquer coisa por elas, mas quando ouviram ele dizer essas palavras, elas pediram que ele continuasse sendo do jeito que é, afinal, ele era o melhor líder que poderiam desejar. Algumas horas depois, eles finalmente chegaram na caverna de Mithril, mas Rain disse às meninas para ficarem escondidas, porque a única maneira de uma quantidade tão grande de Mithril desaparecer seria se houvesse pessoas roubando. Rain notou uma águia que começou a alertar os bandidos. Rain disse às meninas para se certificarem de que ainda estivessem vivos, então ele poderia questioná-los. No entanto, as malditas os deixaram inconscientes, e Rain percebeu que não conseguiria informações deles. Sora disse que eles seriam capazes de examinar suas memórias para aprender sobre o que realmente aconteceu. Quando eles se ajoelharam, as meninas ativaram sua habilidade de busca de memória, e dentro da mente dos bandidos, elas viram que havia um grupo inteiro deles que estavam roubando os minérios. As meninas perguntaram se foram úteis para ele, então Rain disse que sim. Cena do carinho, cena de pedindo um carinho. Rain disse a elas que havia algo estranho nos movimentos do pássaro, porque provavelmente era controlado por outro domador de feras. Dentro da caverna, o grupo de bandidos se perguntaram o que aconteceu com seus camaradas, e o domador de feras revelou que todos foram espancados, então precisavam se esconder antes de serem pegos e os emboscarem quando menos esperarem. Enquanto Rain atravessava a caverna com as meninas, uma enorme bola de fogo apareceu, mas as gêmeas correram para defender. Os magos tentaram lançar outro golpe, mas as garotas queriam mais afago, então elas restringiram os magos e eliminaram sua habilidade de lançar magia. Os arqueiros tentaram derrubá-los com flechas, mas Tanya os queimou enquanto Kanade nocauteou um deles junto com ela. Uma vez que eles foram amarrados, Rain enfrentou o domador de feras e disse-lhe para desistir da sua vida de roubo. No entanto, o bandido tentou correr em direção a Rain, mas desviou o chute e o derrubou com um único soco. Mesmo assim, o bandido ativou sua invocação mais poderosa e do outro lado da caverna, um gigante apareceu para esmagar o garoto. Todos eles perceberam que era um monstro de rank B, e Rain sabia que apenas os mais fortes domadores poderiam controlá-los, mas o bandido revelou que ele o treinava desde que era jovem e o soltou em direção a eles. Imediatamente, Rain evitou o primeiro ataque, mas a caverna estava começando a desabar. Enquanto Rain continuava desviando dos golpes com um único olhar, ele simbolizou a Kanade para ajudar os bandidos a escapar. Assim que as meninas levaram os bandidos para fora, Kanade queria voltar para dentro, então Tanya prometeu observá-los enquanto ela ajudava seu mestre, ao mesmo tempo enquanto os destroços caíam. Mas antes que o Behemoth o esmagasse, Kanade o levou embora e disse que o ajudaria. Rain disse a ela que queria distrair o Behemoth enquanto ela continha o domador, já que o monstro obedeceria todos os seus comandos. Assim que eles se levantaram, o Behemoth tentou atacá-los mais uma vez, mas Rain continuou distraindo e evitando seus ataques. No entanto, a caverna continuou desmoronando, então Rain convocou uma bola de fogo para queimar o Behemoth. Naquele momento, Kanade conseguiu conter o domador de feras, mas ele disse ao Behemoth para continuar lutando, mesmo que ele fosse morto. A caverna inteira continuou caindo, enquanto Behemoth lançava mais ataques e Rain fugia. Ele sabia que nunca decepcionaria seu grupo e jurou liberar todos os seus poderes por confiar nelas. Naquele instante, o Behemoth congelou no espaço e o domador de feras não foi capaz de controlar seu monstro. Quando se perguntou o que aconteceu, o símbolo do pacto em seu braço se quebrou. Rain revelou que ele usou seu poder para subscrever o pacto que ele tinha, dizendo que mesmo que seja impossível substituir o selo do pacto de alguém, ele sabia que se acreditasse nas palavras de suas amigas, ele poderia até mesmo quebrar as leis dos pactos. Porém, o bandido começou a gritar que ele era alguém que tomou um Behemoth e passou toda a sua vida treinando. Essas palavras começaram
começaram a destruir a mente do Behemoth, e por estar enlouquecido, o Behemoth começou a correr para mordê-lo. Naquele instante, Rain usou toda sua mana em um ataque de bola de fogo e matou o Behemoth, sobrando apenas um grande cristal. Isso aconteceu porque o selo do pacto não pode controlar o ódio que o monstro sente pelos humanos, e esse foi o resultado natural. Alguns minutos depois, os bandidos confessaram que todos tinham algo em comum, e foi que compraram as armas do meio metro. Então, para se vingarem, eles decidiram roubar os minérios de Mithril, e o anão pensou que isso era culpa dele, porque ele foi desonesto com suas armas e clientes, e percebeu que era um fracasso. Como disse o artesão, Rain disse que ele era um fracasso de ferreiro, mas segurou sua mão, dizendo-lhe para fazer o certo e fazer apenas as melhores armas até o resto da sua vida. Essas palavras confortaram o arquiteto de Lego, e ele jurou que de agora em diante só criaria as melhores armas, começando pela arma personalizada de Rain, e perguntou que tipo ele queria. A única coisa que Rain queria era uma adaga com uma manopla, e sussurrou no ouvido do anão uma ideia secreta que ele teve para criá-los. Mais tarde naquela noite, o herói continuou falhando em todos os domadores de feras, dizendo a um deles que ele era um perdedor inútil que só pode domar um único animal, e perguntou ao homem se ele poderia domar uma espécie suprema, e o homem disse que era impossível para qualquer domador de feras. Depois que o homem saiu, Mina percebeu que cada uma das pessoas com quem eles falaram eram os domadores de feras mais fortes do país, mas foram todos negados porque não podiam ser comparados a Rain, e com Rain distante, ele estava começando a liberar sua raiva em todos eles, e disse a ela para descansar durante a noite. Mas antes de partir, ela disse a ele para descansar também, já que ele precisava salvar o mundo. Mas ele sabia que não poderia salvar o mundo ainda, não até que usasse o anel demoníaco que estava escondendo para acabar com Rain. No dia seguinte, Rain estava andando pela cidade com Sora e Runa, enquanto Tanya e Kanade puxavam um ronco. Enquanto caminhavam, elas sentiram um cheiro delicioso e perguntaram se poderiam experimentar. Então, depois de comprarem, começaram a comer e pensaram que era a melhor coisa que já provaram. Quando terminaram, perguntaram a Rain sobre a habilidade especial que ele ganhou ao firmar um pacto com elas, porque Kanade o presenteou com uma força avassaladora, enquanto Tanya o presenteou com uma mana ilimitada. Então, quando elas questionaram que habilidade ele ganhou delas, ele percebeu que ele não tinha ganhado nada. Porém, Rain as confortou, dizendo que não precisava ganhar nada delas, porque elas eram suas preciosas companheiras que estariam ao seu lado, e isso era tudo que ele desejava. Essas palavras as deixaram felizes, e elas queriam outra rodada de cachorro quente. Mas enquanto caminhavam para a loja, um homem misterioso disse a elas para pararem em seus lugares, e perguntou o nome das garotas. Porém, as duas estavam intimidadas e tentaram se apresentar. Então o homem começou a rir, dizendo que elas se tornariam suas esposas. Que? Caralho, eu tinha esquecido dessa porra. Caralho, que anime ruim, meu Deus. O homem se apresentou como Edgar, o filho do Senhor do Horizonte. Então elas não teriam escolha a não ser aceitar os comandos reais. Enquanto ele estalava os dedos, seus guardas circulavam em torno de Rain, e ele lhe disse para entregar suas garotas. Mas Rain jurou que nunca desistiria de suas amigas, e ao ouvir isso, Edgar disse aos seus homens para atacá-lo, mas foram todos nocauteados por Rain, e os guardas avisaram a Edgar que ele não era um homem normal. Então Rain disse ao homem para desistir dessa ideia maluca. Naquele momento, Edgar ordenou que seus guardas apontassem suas armas para os civis, dizendo que eles não eram nada mais do que ferramentas que ele usaria para conseguir o que deseja. Ao avaliar a situação, Rain percebeu que seria impossível salvar todos eles, e as meninas se ofereceram para salvá-los com sua magia. No entanto, Rain sabia que fazê-las revelar sua magia de fada poderia causar na expulsão deles da cidade, e enquanto se perguntava o que mais poderia fazer, percebeu que havia ganhado uma nova habilidade de lançar vários feitiços de uma vez. Então ele convocou 30 círculos mágicos diferentes e lançou suas bolas de fogo para queimar os soldados. Essa foi a habilidade especial que ele ganhou das fadas, e ordenou que Edgar nunca mostrasse seu rosto novamente. Antes de sair, Edgar jurou que se vingaria, e enquanto seus guardas os perseguiam, as fadas agradeceram por salvá-las. Junto com elas, todas as outras pessoas pensaram que ele era mais legal do que o herói, mas uma velha bruxa disse que eles deveriam partir agora que estão seguros e ir para um lugar seguro. À distância, o herói sorriu enquanto apontava seu anel para Rain. Ih, lá ele. Então ele é...
Afirmativo, metrosexual de plástico. Quando eles voltaram para casa, Rain ouviu pela velha bruxa que Edgar estava sequestrando qualquer garota que ele achava atraente e as torturando dentro da sua mansão. Afinal, ele era o único filho do governante, então o próprio silenciaria todas as vítimas e aqueles que desafiassem suas ordens. Mas quando Tanya ouviu essas palavras, ela pensou que era hora de queimar toda aquela mansão, dizendo que não permitiria que ele viesse atrás de Sora e Runa ou de qualquer outra pessoa da cidade novamente. No entanto, Rain sabia que eles precisavam ter cuidado, mas queria salvar todos eles. Ele sabia que não passava de um domador de feras, mas Kanade sabia que Rain não poderia abandonar a cidade. Tanya disse a ele que todos sabem como ele pensa e que ele quer salvar todos que encontrar. Então elas prometeram que sempre o apoiariam e de novo, vamos apoiar você, não sei o que, e é aquele rololô de novo, ai meu Deus. Mano, o poder da amizade é horrível em qualquer coisa que não seja Fairy Tail, mano. Bizarro como o meu anime de fadinha consegue ser foda, pô. Mais tarde naquela noite, o Senhor do Horizonte iria sair de férias, e assim que ele saiu, Edgar ordenou que o cavaleiro mais forte trouxesse a cabeça de Rain para ele, pagando-lhe centenas de moedas de ouro por seu serviço. Depois que ele se foi, ele se lembrou da humilhação que o domador o fez passar e tocou a campainha para uma pequena garota fera aparecer. Mas assim que ela chegou, ele a agarrou e começou a bater nela, e tudo que ela podia fazer era desejar que alguém viesse ajudá-la. Na manhã seguinte, Rain dirigiu-se à Ordem dos Cavaleiros e tentou relatar o ataque de Edgar contra eles no dia anterior, mas assim que ele soltou essas palavras, um dos cavaleiros apareceu, dizendo que não haveria necessidade dos cavaleiros investigar esse assunto e disse que acusar o Lorde do Horizonte o colocaria na cadeira de execução. Alguns minutos depois, enquanto caminhava com Kanade, uma garota cavaleira apareceu de um beco, dizendo que queria agradecer a ele por suas ações. A cavaleira se apresentou como Stella, a vice-comandante dos cavaleiros, e disse que ela ouviu falar sobre como ele derrotou o grupo dos bandidos mais perigosos de todas as terras, e precisava da sua ajuda para trazer ordem para a cidade. Todos os cavaleiros foram corrompidos pelo dinheiro que o Lorde lhes deu, e encobriram todos os crimes dele, especialmente Gillette, o comandante dos cavaleiros, mas ela sabia que com a ajuda deles poderia haver uma chance de salvar a cidade. Mas quando Ray perguntou se eles poderiam confiar nela, Kanade disse a ele que ela parecia uma pessoa honesta, então Rain decidiu acreditar nela. No entanto, eles precisavam de um plano para obter evidências da corrupção, então ao longo dos dias, os cavaleiros se uniram a Rain para executar seus planos, e ele finalmente recebeu suas armas do meio metro. Eventualmente, eles chamaram os cavaleiros para checarem o prédio misterioso, e Stella pensou que era incrível que os cavaleiros tenham caído na armadilha. O líder ouviu que este armazém continha provas de corrupção, então ele sabia que eles precisavam destruir qualquer vestígio de evidência, e ele disse aos seus cavaleiros para destruir o alvo assim que o localizassem. Quando entraram no celeiro, um de seus homens foi neutralizado, e os portões do armazém foram trancados por fora. Todos os cavaleiros continuaram caindo, e essa foi a manopla especial que Rain havia encomendado ao meio metro. Mas quando ele atirou em Gillette, ele foi capaz de cortá-los no último instante e viu que Stella tinha se juntado a Rain. No entanto, ela disse a ele que era tarde demais, pois toda a ordem dos cavaleiros foi destruída por Tanya e Kanade, e ela saltou para combatê-lo sozinha, o chamando de traidor que estava destruindo a cidade. Imediatamente ele começou a correr para derrubá-la, mas jogou sua espada para distraí-la e lhe acertou um golpe, dizendo que ele era o Kira, a justiça desse mundo. No entanto, ela não conseguia esquecer o homem de quem gostava e correu em direção a Gillette, o cortando com sua espada, dizendo que nenhum cavaleiro abandonaria o seu dever por dinheiro. Ah, mas abandonaria, nossa senhora. Algumas horas depois, Edgar começou a espancar a garota, depois de descobrir que seus cavaleiros corruptos foram presos. Mesmo assim, ele sabia que seria capaz de destruir Rain com seus guardas pessoais, mas o herói apareceu na janela, dizendo-lhe que Rain era muito mais poderoso do que ele poderia imaginar e seria capaz de roubar seu estilo de vida. Então ele jogou o anel para ele, dizendo que este anel pode ser usado para matar Rain e continuaria permitindo que ele governasse essas terras da maneira que quisesse. Dentro das memórias da menina, ela se lembrava do orfanato feliz em que morava e de como todos se importavam com ela, mas agora só deseja que alguém venha salvá-la. Alguns momentos depois, Stella chegou na mansão do Lorde, contando aos guardas que Edgar estava sob investigação por corrupção. No entanto, os guardas gritaram por reforços e todo o exército cercou as meninas para que não fugissem, ao mesmo tempo que Edgar sabia que ninguém poderia invadir seu exército, mas as meninas explodiram seu portão e entraram, e ele achou que seria
interessante torturar até mesmo as espécies supremas. Caralho, que maluco canalha, velho. Sob o caos, Rain se infiltrou na masmorra com as fadas e Sora ativou sua magia de busca para rastrear o fluxo de mana no prédio. Mas embora ela tenha conseguido encontrar a localização de várias garotas, ela encontrou uma única fonte que estava no mesmo nível de uma espécie suprema, e Rain questionou o que uma espécie suprema estaria fazendo ali. Então, para descobrir se a fonte era o inimigo, ele disse às meninas para salvarem os humanos, enquanto ele checava a espécie suprema. Enquanto os guardas continuavam apanhando, Rain conseguiu encontrar a sala onde a fonte da energia estava vindo, mas assim que abriu a porta, encontrou uma pobre garota atrás das portas da prisão e percebeu que ela era ainda mais forte do que uma espécie suprema, porque ela, na verdade, é um semideus. Depois de curar suas feridas, ele disse que estava ali para ajudá-la e tentou confortá-la, perguntando seu nome. A menina chorou ao dizer que seu nome era Nina e o abraçou naquele instante. Ela se lembrou do dia em que foi sequestrada e como seu escudo impediu de ser prejudicada por Edgar. No entanto, ele trouxe todos os seus amigos órfãos, ameaçando matá-los se ela não fosse com ele. Então ela implorou para que ele não os machucasse, mas em troca, ele deu a ela uma coleira de escravidão para usar e começou a espancá-la na frente de seus camaradas, dizendo que um dia ela permitirá que ele obtenha o poder dos deuses. Esta foi a miserável vida que ela estava vivendo, e Rain tentou dizer que ele iria salvá-la, mas ela disse a ele que era impossível tirar sua coleira de escravidão. Porém, Rain disse a ela para acreditar nele e percebeu que poderia usar seu poder de domar feras mais uma vez para desfazer os poderes da coleira da escravidão. Mas a reação de quebrar o feitiço começou a eletrocutá-lo e Nina implorou que ele parasse, dizendo que ninguém ficaria triste se ela sumisse. No entanto, Rain disse a ela que ele ficaria triste, embora tenham acabado de se conhecer. Ele sabia que seria capaz de superar a dor, afinal essa não era apenas a força dele agora, mas a força de todas as suas companheiras, e usando, ele foi capaz de quebrar a magia da coleira, libertando Nina pela primeira vez em 3 anos. Fora do prédio, os cavaleiros continuaram destruindo os guardas de Edgar, enquanto Kanade e Tanya brincavam com eles como se fossem brinquedos. Um dos guardas gritou com os outros para usarem os reféns como escudos humanos, mas do céu, centenas de bolas de fogo queimaram todos eles, e Sora e Runa disseram às meninas que eles haviam resgatado todos os reféns. Agora que estavam todas seguras, as meninas decidiram usar todos os seus poderes, e Edgar percebeu que seus exércitos estavam sendo completamente destruídos, aumentando assim a maldição do seu anel. Dentro do salão da mansão, as meninas encontraram Rain carregando outra garota e se perguntaram quantas mais ele estaria acolhendo. Mas enquanto eles continuavam brincando, o Lorde da mansão apareceu e perguntou como eles já tinham chegado ali. Só então Rain o conteve, mas depois que ele caiu no chão, seu filho apareceu, convocando a maldição do seu anel, que eliminou Rain naquele instante. Tudo isso fazia parte do plano do herói, e ele estava feliz em ver o final de Rain como o lixo patético que ele era. Antes de voar para dentro da mansão, por mais que Rain ainda estivesse vivo, todas as garotas o abraçaram e se perguntaram como ele ainda estava bem depois de ser atacado por um efeito de status de morte instantânea. Enquanto eles se perguntavam como isso era possível, Sora decidiu lançar um efeito de status de veneno nele e pensou que ela havia cumprido a missão. Então ela revelou que Rain não ganhou apenas um poder ao domesticar, mas em vez disso ganhou 2 habilidades. Uma delas era a habilidade de lançar múltiplos feitiços, enquanto o segundo era a habilidade de anular todos os efeitos de status lançados sobre ele, salvando-o do ataque do demônio. Enquanto Edgar observava, ele desejava que todos eles morressem, e os poderes do anel foram ativados e começou a engoli-lo por dentro. Enquanto alimentava sua alma, Rain sabia que havia sentido esse poder antes e lançou uma bola de fogo com toda sua mana, mas o ataque não conseguiu causar um único arranhão na fera. Por dentro, pilhas de fumaça começaram a emanar e uma mão emergiu para fora. O demônio perguntou se foram eles quem o despertaram, e Rain conhece a presença desse demônio, afinal, era o mesmo demônio que matou seus pais e queimou toda sua terra natal, deixando-o preso por toda a vida. A besta, parada diante de seus olhos, prometeu matá-los das maneiras mais horríveis possíveis, não importa como. Ele percebeu que havia milhares de outros humanos por perto, então ele voou e começou a se preparar para caçá-los. O demônio começou a explodir todas as suas casas, mas Kanade o chutou para baixo e o demônio viu que o grupo de Rain conseguiu alcançá-lo. Enquanto ele olhava para cima, Rain jurou destruí-lo, e ele e Kanade lançaram-se de um prédio para socá-lo, e Rain usava sua manopla para impedir o demônio de se mover, e as fadas
elas lançarem uma enorme explosão para queimar o monstro. Mas quando a poeira baixa, o demônio saiu ileso. Centenas de servos demoníacos começaram a correr em direção ao grupo de Rain, mas as meninas usaram seus poderes mágicos para eliminá-los instantaneamente. O demônio revelou que ele poderia invocar uma quantidade infinita deles, e também lembrou que ele é capaz de atacá-los. E enquanto eles tentavam curar Kanade, Tanya usou seu fôlego de chamas para conter o ataque do demônio, porém não foi o suficiente para detê-lo, e depois de soprá-los, Rain correu para ter certeza de que ela estava bem. Vendo como seus ataques foram ineficazes, o demônio decidiu liberar sua energia mágica para o céu, causando uma chuva de explosões para queimar a cidade inteira. Então ele usou todas as suas bolas de fogo para atacar o demônio, enquanto as fadas lançaram uma esfera de luz sagrada do céu para perfurar seu coração. Rain então decidiu inserir sua energia mágica em Kanade e Tanya para bufá-las, e então elas correram para frente para espancar a criatura, e Kanade saltou para o céu para golpear o demônio, que caiu no chão. Mas assim que a poeira baixou, o demônio ainda estava ileso. Com um único estalar de dedos, ele convocou centenas de dragões e feras terrestres, mas o verdadeiro alvo eram os aldeões da cidade do horizonte. E Rain se perguntava como ele poderia salvar a todos e derrotar o demônio. Runa e Sora disseram a ele que elas poderiam ser finalmente úteis para ele, e que teletransportariam todos os aldeões para um local seguro. Ao mesmo tempo, Mina se perguntou se eles deveriam lutar contra os demônios, mas o herói disse a eles que seu único alvo era o Rei Demônio, dizendo que eles não precisariam ajudar. Afinal, ele sabia que não havia chances de Rain sobreviver a essa criatura. Enquanto isso, os guardas reuniram todos os cidadãos restantes, que perceberam que as meninas eram fadas e não podiam confiar nelas, já que as fadas odiavam os humanos. No entanto, o homem cujos hot dogs elas devoraram veio até elas e perguntou se elas gostaram do seu lanche. Quando elas disseram que estava uma delícia, ele ficou feliz em ouvir isso, dizendo aos outros que elas eram iguais a eles, e aos poucos, todos os outros perceberam que podiam realmente confiar nas fadas. Elas teletransportaram a maioria dos cidadãos para longe, mas como nem tudo são flores, os monstros encontraram seu esconderijo. Então Runa e Sora decidiram dividir seus poderes para teletransportar os outros. Enquanto isso, Kanade e Tanya continuavam lutando contra as feras. Os outros aventureiros chegaram e os cavaleiros revelaram que essas eram as ordens da guilda de aventureiros, e quando Natalie implorou para que eles ajudassem o esquisito de Rain e seus camaradas, o meio metro veio com uma caixa cheia de armas, dizendo que suas maiores criações seriam de graça. Então os aventureiros criaram uma linha de frente para lutar contra os demônios, e Rain agradeceu a todos, prometendo que salvaria a cidade. Ao mesmo tempo, Sora teletransportava os cidadãos, enquanto Runa queimava todos os demônios, e Nina se perguntava como ela também poderia ajudá-las. Ela esteve assustada a vida toda, então ela se questiona se estava tudo bem ser aquela que seria protegida. E assim que Sora termina de teletransportar todos os aldeões para longe, ela percebeu que Nina havia desaparecido. Ao mesmo tempo, Rain percebeu que o demônio ainda estava muito longe, então Nina correu para abraçar Rain, dizendo que não pode fugir enquanto os outros a protegem, então ela queria ajudá-los. Ambas as meninas perceberam que ela era o semideus que precisavam. Semideuses eram os únicos capazes de teletransportes instantâneos, e ela prometeu que faria isso. No entanto, o demônio pensou que Rain era um inseto tolo e tentou explodi-lo, mas o Homem-Aranha continua se afastando, e quando ele se aproximou de sua altura, e nos teletransportou no último instante. Juntos eles começaram a voar mais perto do demônio, selando com suas fitas de pacto. No entanto, a aura demoníaca começou a se espalhar em Rain e também a engoli-lo. Rain sabia que havia pessoas que se importavam com ele e que contavam com ele, então ele despertou os poderes do Deus Domador dentro dele, anulando todos os pactos dos dragões. E Rain levantou a mão, dizendo que não poderia fazer isso sem seus companheiros. Eita, poder da amizade! Enquanto o demônio se libertava, Rain lançou todos os dragões em direção a ele. Quando o demônio estava prestes a desaparecer, ele perguntou qual era o nome dele, mas Rain disse que ele não precisava saber, e o demônio desapareceu. No entanto, a mana de Nina foi completamente drenada e eles começaram a cair em direção ao chão, mas Tanya conseguiu pegá-los. Ao mesmo tempo, Kanade e todas as outras garotas estavam esperando por ele, e com a queda do mal, um novo amanhecer começava.
3 dias depois, todos começaram a ajudar na reconstrução da cidade, e o dono da loja de hot dogs continuou alimentando as fadas. Depois de algumas horas, Nina disse a Rain que queria continuar ajudando com suas aventuras, mas Rain não sabia se ele conseguiria domar um semideus. Porém, todas as garotas sabiam que ele conseguiria, pois já realizou coisas muito maiores. Então ele fez todo aquele rolo que vocês já estão carecas de ver e firmou o contrato com Nina. E Kanade estava feliz por ter uma irmã mais nova, e Tanya também queria abraçá-la. Runa também estava feliz por ter uma nova irmã mais nova que não era boca suja e mal-humorada. Todos ficaram felizes por uma nova integrante no grupo, e Rain sorriu vendo como todos estavam felizes. Mais tarde naquele dia, na Guilda dos Aventureiros, Natalie disse a Rain que ele foi promovido ao rank C e que todos os aventureiros concordaram que ele merecia saltar alguns ranks. Deixando isso de lado, ele revelou que o quarto deles estava ficando muito pequeno e perguntou se havia um quarto maior para que eles possam se mudar. Mas depois de ouvir isso, Natalie disse que seria melhor se eles comprassem uma casa, já que poderia usá-la para prendê-los na cidade. Mesmo assim, todas as meninas pensavam que seria incrível ter uma casa onde pudessem morar juntos. Então Rain concordou que todos deveriam comprar uma casa, mas depois de um tempo vendo várias e várias casas, eles perceberam que talvez não houvesse uma casa para eles. Só então, Natalie mostrou a eles a última casa, dizendo que era uma linda mansão com uma enorme banheira para todos, e era até mesmo a casa mais barata de todo o país. Porém, Tanya pensou que algo era suspeito, já que esse negócio parecia bom demais para ser verdade. Então Natalie decidiu revelar que, na verdade, aquela casa é assombrada. Enquanto o resto deles estavam bem, Kanade gritou porque ela não conseguia lidar com fantasmas, e quando Runa perguntou o que os fantasmas fariam, Natalie disse que eles eram horríveis, alegando que virariam seu travesseiro, deixariam a água do banho fria e até mesmo colocariam curry debaixo do seu assento para parecer que você se borrou. Todos eles pensaram que isso não era tão sério, e Kanade disse que ela poderia apenas dormir do lado de fora se fosse necessário. Porém, Rain achou que valeria a pena olhar a casa por dentro antes de decidirem, e todos eles entraram. Enquanto caminhavam na casa, Nina espirra, o que dá um ataque cardíaco em Kanade, mas Tanya percebeu que a casa estava realmente limpa, vista que foi abandonada há muito tempo. No entanto, todos os móveis começaram a se mover, e uma voz de mulher começou a gritar para eles saírem. Diante de seus olhos, uma empregada apareceu, e as fadas pensaram que poderia usar sua magia para fazê-la desaparecer, mas ela continuou reaparecendo na frente delas, e com raiva, ela gritou para eles irem embora. Tanya percebeu que a empregada provavelmente não tinha magia de ataque, e o fantasma percebeu que seu segredo foi descoberto, mas viu a medrosa vulnerável da Kanade e decidiu intimidá-la para sair. Mas quando ela estava encurralada, Kanade jurou que não estava com medo e conseguiu cortar o corpo mágico. Seu medo permitiu que ela transcendesse as habilidades de sua espécie, e ela começou a usar ataques astrais enquanto tentava morder o fantasma. Mano, nada a ver do caralho, mas tudo bem, vamos lá. Ao mesmo tempo, as gêmeas criaram uma barreira astral para que ela não conseguisse escapar. Tanya segurou Kanade antes que ela devorasse a empregada. Assim que ela se acalma, Rain perguntou se ela queria conversar agora, mas a empregada pensou em possuir Rain, mas ele ordenou que ela parasse e ela congelou no lugar. Quando perguntou como isso era possível, ele revelou que um velho lhe ensinou sobre como domar fantasmas. Até o fantasma perguntou como isso explicaria suas habilidades quebradas, mas todas as garotas estavam acostumadas com seus poderes. Ele foi capaz de empurrá-la para o chão, então a empregada desistiu e disse-lhes para apenas queimá-la. Porém, Rain decidiu se apresentar a ela, dizendo que queria apenas conversar. Depois de ouvir essas palavras, ela achou que ele era interessante e se apresentou como Tina Rowley, uma empregada doméstica que morreu servindo dentro daquela mansão. Quando Tanya perguntou como ela acabou como fantasma, Tina revelou que seu chefe anterior era um mulherengo que a matou, então ela se tornou um fantasma, sem nem mesmo saber. No entanto, ela percebeu que era hora dela se mudar, em vez de assustá-los, mas Rain perguntou a Kanade se ela ainda estava com medo dela, então ela disse que ficaria bem, contanto que todos estivessem com ela. E Rain afaga sua cabeça, enquanto todos sorriam. Ele perguntou se ela gostaria de morar com eles, afinal, sua existência deixava o preço da casa mais barato. Então, ele queria que ela ficasse de qualquer maneira. Tanya disse a ela para aceitar sua gentileza, então ele se levantou
e disse a ela que estava ansioso para morar com ela, e Tina concordou em se tornar parte do seu grupo. Dentro da guilda, Rain assina um contrato para ser dono da casa, e Natalie achou incrível como ele conseguiu adicionar até mesmo um fantasma à sua turminha. Então deu-lhes as boas-vindas, dizendo que Horizon agora é sua casa. Essas palavras chocaram Rain, e ele estava feliz por finalmente ter um lugar para chamar de casa. Na mesma hora, na cidade, o herói abordou o lojista, exigindo os mantimentos da semana de graça. Porém, o lojista disse que não tinha nada a oferecer para aquele idiota, dizendo que eles eram um grupo inútil, que não se importavam quando sua cidade estava sob ataque. Ouvindo sua insolência, eles decidiram receber os mantimentos de um lojista diferente, mas todos juraram que não ajudariam um herói inútil como ele. E todos os aldeões lhe disseram para tirar seu grupo covarde da cidade. Visto que ele estava encurralado, ele cortou a barraca do lojista, e um dos aldeões disse que o domador de feras era mais herói do que ele jamais seria, e Arius, mais uma vez, jura tirar a vida de Rain. Ao mesmo tempo, voltando para casa, Kanade ficou feliz porque Rain finalmente dormiria em uma cama. Ah, そうか。ただいま。 Naquela noite, Tina preparou um banquete para eles, junto com Runa, e todas as meninas estavam animadas para devorar a carne. Naquele momento, Nina agradeceu a Rain, dizendo que ela finalmente não estava sozinha por causa dele. Depois de ouvir aquelas palavras, ele se lembrou de como ele havia perdido tudo neste mundo, e como um buraco se abriu em seu coração desde então. Tina pensou que eles tinham sorte de ser uma família, e as meninas disseram que ela também não estava sozinha, porque agora fazia parte da família. Enquanto Rain olhava para elas, ele percebeu que juntar-se ao grupo do herói nada mais era do que um escapismo do vazio que sentia enquanto vivia sozinho. Mas agora, ele tinha pessoas que realmente se importavam com ele, e ele finalmente se lembrou de como era ter uma família. Com todas as garotas olhando para ele, elas perguntaram por que ele estava chorando, e ele fingiu que estava apenas chorando para comer a comida. Mas no fundo, ele sabia que era por causa de todos os novos laços que criou nesta aventura, o novo lar que ele ganhou, e a nova família para a qual sempre pode voltar. Então se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder a continuação e, claro, as próximas histórias de animes. Bom, amigos, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!